Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus esteja com você. É uma alegria muito grande poder estar aqui para nós meditarmos mais um dia a palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 57 seguintes. Hoje a igreja ela celebra a natividade de São João Batista, um grande profeta para nós. Quando se completou o tempo da gravidez, Isabel deu à luz um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram quanta misericórdia o Senhor lhe tinha demonstrado e alegravam-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai se chamar João. Disseram-lhe: Ninguém entre os teus parentes é chamado com este nome. Por meio de sinais, então, perguntaram ao pai como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, sua boca se abriu, a língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos se encheram de temor e a notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviram a notícia ficavam pensando: que vai ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. O menino crescia e seu espírito se fortalecia. Ele vivia nos desertos, até o dia de se apresentar publicamente diante de Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje a igreja celebra o dia da natividade de São João Batista, um grande profeta para nós, o profeta da verdade, aquele que foi a promessa de Deus que se cumpriu na vida de Isabel e de Zacarias. Todos nós sabemos que Isabel ela foi visitada por Maria, e quando Maria a visitou, ela levava em seu ventre a salvação, o próprio Jesus. E no momento quando ela cumprimenta Isabel, ela já é repleta do Espírito Santo. Naquele momento, João Batista, que estava no ventre de Isabel, pula de alegria, se manifestando mesmo pelo Espírito Santo que o batizava ali no ventre de Isabel. É uma promessa de Deus. João Batista, então, cheio do Espírito Santo, já nasce mesmo batizado no Espírito e recebe mesmo o dom, de ser o precursor de Jesus, aquele que vai abrir os caminhos e anunciar que envia Cristo para nos salvar. Ele batizava com água naquele momento, mas Jesus Cristo é aquele que batizava mesmo com o Espírito Santo. Até porque Jesus ele quis ser batizado pelo próprio João Batista, seu primo, o próprio João Batista. Jesus quis ser batizado por ele. E naquele momento, então, Jesus ele vai demonstrar a importância de sermos batizados. A importância. João Batista é aquele que vai nos dizer: arrependei-vos, crede no Evangelho. É aquele que vem anunciar a verdade, aquele que vem dizer mesmo a verdade a todas as nações. A mão de Jesus, como está escrito aqui, estava sobre João Batista. Estava. Então a mão dele o conduzia em todos os caminhos, em todas as palavras, em todos os seus atos, as suas atitudes. A mão de Deus pousou sobre João Batista. Portanto, quando perguntaram para Isabel qual o nome do seu filho, e ela disse João. Naquele momento, quando perguntou para Zacarias, e Zacarias escreveu o nome de João, porque Zacarias estava impossibilitado da fala durante todo o tempo de gestação de Isabel. Naquele momento, a língua de Zacarias se soltou e ele começou a glorificar a Deus. Porque Deus faz as coisas muito perfeitas. E naquele momento ele estava ali honrando a Deus. Esse era o nome para ser colocado no teu filho, a promessa de Deus.
E então a língua dele se soltou. E a mão de Deus pousando sobre João Batista fazia com que ele crescia e se fortalecia no Espírito de Deus, no Espírito Santo. Portanto, João Batista escolheu um dos caminhos mais exigentes, né, eu posso dizer assim, mais rígidos, que foi viver, né, no deserto. João Batista escolhe viver no deserto. E naquele momento, quando ele escolheu viver no deserto, ele escolheu viver em profunda oração, em profunda intimidade com Deus. Viver mesmo conhecendo a Deus, para que depois ele pudesse servir a Deus conforme a vontade dele e ser anunciador e ser pregador da palavra, sem medo, sem nada que pudesse impossibilitá-lo de anunciar a verdade. Porque João Batista conhecia aquele que o gerou, aquele que colocou a mão sobre ele, que foi o próprio Deus. João Batista, então, teve esse encontro com Cristo, a qual nós somos chamados todas as vezes que nós passamos por um deserto, por uma aridez espiritual, nós somos chamados a continuar e ali ter um contato de amor com Deus, uma intimidade com o Senhor Jesus. João Batista viveu essa intimidade profundamente. Portanto, se tornou um dos maiores profetas da história. Um dos maiores profetas. E morreu mesmo dizendo toda a verdade, anunciando a verdade a todas as nações. Que nós possamos ser assim, anunciadores da verdade de Cristo. Sem medo, sem receio, mas com a certeza de que um dia, anunciando a verdade de Cristo, nós possuiremos o reino de Deus. Sejamos profetas, anunciadores. Que Deus te abençoe, que a Virgem Maria te proteja. Tenha um ótimo dia.